Olá, sou o pastor Júnior Ferreira, da Igreja Presbiteriana de Itapaci. A leitura bíblica de hoje encontra-se no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21 e 22. Para o melhor aproveitamento, sugiro que você leia a passagem bíblica antes de ouvir o áudio. Meu desejo e oração é que sejamos edificados pela Bíblia. O capítulo 21 narra o juízo do Senhor sobre Israel. A primeira parte, versos 1 ao 6, descreve que provavelmente sob a vontade do Senhor, segundo Samuel, capítulo 24, verso 1 ao 9, Satanás incita o rei Davi a pecar contra o Senhor, fazendo levantar um censo do número dos soldados de Israel. A segunda parte, versos 7 ao 17, descreve o Senhor anunciando por intermédio do profeta Gade o seu juízo sobre Israel. A terceira parte, versos 18 ao 27, descreve o Senhor anunciando por intermédio do profeta Gade a ordem para que o rei Davi construísse na eira de Ornã um altar que aplacaria a ira de Deus. O capítulo encerra, versos 28 ao 30, descrevendo o rei Davi sacrificando no altar que construíra na eira de Ornã. O capítulo 22 narra algumas providências do rei Davi. A primeira parte, versos 1 ao 5, descreve o rei Davi escolhendo a eira de Ornã para o local da construção do templo e providenciando materiais para a construção. O capítulo encerra, versos 6 ao 19, descrevendo o rei Davi orientando seu filho Salomão com respeito ao modo como deveria proceder em seu reinado para com a construção do templo. A leitura de hoje nos fala sobre a influência demoníaca. Se comparada à narrativa descrita em 2 Samuel, capítulo 24, verso 1 ao 9, com 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1 ao 9, possui diferença ao afirmar quem, propriamente, influenciou o rei Davi a levantar o censo. Enquanto aquele afirma que foi o Senhor, este afirma que foi Satanás. Podemos resolver esse aparente conflito afirmando que, conforme a perspectiva do livro de Crônicas, todas as coisas estão sob o domínio e governo do Senhor, inclusive o próprio Satanás. Portanto, assim como Jó foi tentado por Satanás sob a permissão do Senhor, o rei Davi foi tentado por Satanás sob a permissão do Senhor. No entanto, perceba que nenhum foi levado a pecar, mas sim foram tentados. Por isso, devemos compreender que Satanás pode nos tentar, assim como tentou Jó, Davi e Jesus. Porém, é possível resistir através da comunhão com Deus e, de modo específico, mediante a armadura de Deus descrito por Paulo em Efésios, capítulo 6, versos 10 ao 20. Diante disso, a palavra de Deus nos exorta a algumas aplicações. Primeira, peça diariamente para que o Senhor te livre do maligno. A oração do Pai Nosso nos traz o ensino da necessidade de que em nossas orações peçamos a Deus para que Ele nos livre do maligno ou do mal, como aparece em algumas traduções. Segunda, busque ao Senhor em todo o tempo. Conforme Tiago, devemos nos sujeitar a Deus e o diabo fugirá de nós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, leia a Bíblia e ore constantemente ao Senhor. Terceira, arrependa e confesse o seu pecado de imprudência em nome de Jesus Cristo. Somente quem obedece às palavras de Jesus Cristo viverá vigiando e orando em todo o tempo para que esteja preparado para toda e qualquer tentação.